entrevista com o nosso Mário Maruyama e Silvia. A sala é toda de vocês. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu me chamo Silvia Porcino, conforme o Cássio mencionou, e hoje eu estou com uma grande missão aqui, que é entrevistar o senhor Mário. Senhor Mário, desde já agradecemos pelo senhor ter aceitado o nosso convite e por estar aqui disposto a compartilhar sua valiosa experiência conosco. É uma honra estar aqui conversando com o senhor, tá bom? E antes de tudo, Tudo. como é que o senhor está? Como está se sentindo no dia de hoje? Boa noite a todos, né? Bom dia quem está no Japão, né? Como já foi dito, eu sou o Mário Maruyama, sou aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu estou muito agradecido pela oportunidade, né, de estar aqui participando hoje. E hoje estou participando assim numa condição um pouquinho diferente, que não estou em casa. Eu estou aqui em Barretos, né, que eu faço acompanhamento da próstata aqui em Barretos, e eu tive exame semana passada e terça-feira agora eu vou ter consulta, né? Então estou aqui na casa de apoio, então estou tudo improvisado hoje. Lá em casa eu faço no computador, aqui eu estou fazendo no celular. Mas em primeiro lugar eu agradeço a Deus, né, por Ele ter colocado esta oportunidade, esta empresa e todo esse sistema na nossa mão para mim, para a gente poder ir. Agradeço pela oportunidade também. Ok, senhor Mário, tá ok. Então, nós estamos muito curiosos, sem dúvida, né, para saber mais sobre a sua jornada como empreendedor Atomy e como consumidor, tá? Então, vamos começar a nossa entrevista. Sem dúvida, senhor Mário, todos nós aqui na sala já conhecemos o senhor, né? E a sua história, sem dúvida, é muito inspiradora. Então, para começar, como a oportunidade de empreender com a Atomy surgiu em sua vida e o que atraiu o senhor a essa empresa? Então, Silvia, eu eu sempre pensei e busquei assim uma oportunidade de fazer um negócio diferente, porque para mim eu acho que precisava ser algo diferente. E quando eu vi o sistema de vendas direta, marketing multinível, eu acreditei muito. No entanto, eu antes de conhecer a Atom, eu já havia participado de vários sistemas, né? E uma coisa que eu agradeço a Deus de poder todos os sistemas que eu participei, eu pude assim a conhecer, pesquisar, estudar bastante. E quando eu conheci a Atom, eu vi que realmente era a oportunidade que eu sempre procurei, né? Porque nas outras oportunidades, às vezes a gente tinha muito. Ok, A gente tinha muitos sonhos, só fazia fechou, projetos, seu Mário fechou. só que nunca deu resultado, mas eu consegui aprender. E quando eu vi a Atom, eu vi que era um sistema muito diferente e veio aquela nova esperança, né? Ok. Agora nos conte como foi o momento que o senhor decidiu empreender e qual foi o seu primeiro passo com a Atomy. Então, quando eu ouvia pela primeira vez falar sobre Atomy, né? Foi até a Marilza, quando ela estava no Japão, que ela me convidou e falou, Mário, vem, cadastra, que não tem investimento. E para mim aquilo lá foi algo muito diferente. Então, aí eu ainda falei até para ela assim, falei, ó, eu nunca vi isso, né? Já participei de tantos, só a gente precisa comprar, fazer toda aquela. E como que pode?
Mas eu falei, já que não tem investimento, então faz o meu cadastro. Graças a Deus, eu fiz isso e ela me cadastrou. Aí, ainda assim mesmo, ainda passou um tempo. Aí eu comecei, foi passando, e depois eu comecei a ver os vídeos. Aí a Diná, minha esposa, ela ficou operada, teve uma cirurgia e começou a ouvir os vídeos. E ela ligava os vídeos no volume que era para casa toda e para a quadra toda. Aí eu fui prestando atenção, depois eu comecei, falei, aí eu realmente comecei a buscar, né? E eu vi que era algo diferente. Aí eu falei, não, aqui vale a pena, né? E fomos para cima buscar, graças a Deus. Sem dúvida, vale muito a pena, né, seu Mário? Quais eram as suas expectativas iniciais ao começar na Atomy? A expectativa começou por quê? Se eu não tenho investimento, se é um sistema diferenciado, aí eu comecei a analisar o sistema. Eu vi que era um sistema realmente totalmente diferenciado daqueles que eu já conhecia, sem limite de profundidade. E a outra coisa que me chamou muita atenção, que eu comecei a analisar, são produtos, né, com um conceito de qualidade absoluta e preço absoluto. Aí, conforme a gente foi pesquisando, foi vendo, foi tendo a oportunidade de conhecer os produtos, né? Aí nós vimos que realmente os produtos são com qualidade absoluta e os preços absolutos. Principalmente o primeiro produto que nós tivemos contato, primeiro foi a escova de dente, né? Mas como a escova de dente com ouro nas cerdas para evitar contaminação, né? Aí você vai pesquisar por que o ouro, né? Aí o ouro é tal. E por que não é uma pasta de dente? É um gel dental, um própolis, extrato de própolis, extrato de chá verde, né? E eu falei, se os produtos são bons, se os preços são melhores ainda, né? E são produtos de uso diário. Porque todas as coisas que a gente vinha fazendo até então era você compra e vende, você compra e vende, você compra e vende. Aí eu fiquei pensando, quando a gente compra e vende, a hora que não der para você vender, a renda para, né? Aí eu comecei a olhar um novo conceito de consumo inteligente, é baseado em consumo. Se eu preciso parar de consumir por algum problema, as pessoas que vieram comigo não vão parar. Então a minha renda não para. Isso que é maravilhoso, né? Sim, sem dúvida. Muito bom. Senhor Mário, quais foram os maiores desafios que o senhor enfrentou ao construir seu negócio com a Atomy e como o senhor superou? É, os desafios começaram por quê? Em primeiro lugar, a gente está acostumado a que lá, você compra, vende, paga a taxa de cadastro, paga isso e depois fica pensando. Mas como que pode e como que... Aí havia aquela dúvida, né? Como é que uma empresa pode fazer sem uma taxa de cadastro, sem aquelas obrigatoriedades, sem nada disso, e como que ela pode se sustentar? E vai, até que um dia eu ia assim, fazendo assim, mas assim, eu ficava tentando entender. Aí eu assisti um vídeo do Taxum, né? Que aí eu entendi o diferencial da Atom, né? Aí, e foi assim maravilhoso, né? E hoje eu estou realmente maravilhado, né? Que bom. Diante desses desafios que o senhor enfrentou, houve algum momento de dúvida ou vontade de desistir de fazer Atomy? A gente de repente chega numa situação que a gente de repente vem algumas dúvidas, vem algumas coisas que querem tirar a gente da linhagem, da linha. Mas eu sempre faço o seguinte, né? E geralmente, nesses dias que eu estava assim, meio chateado, meio assim, até eu tive uma reuniãozinha com o pastor da minha igreja. E sem eu falar nada para ele, ele virou para mim assim, falou: olha, não
para de fazer o que você está fazendo, porque tem muita gente que precisa de você. Aí tá, em seguida, Deus colocou no meu coração que átomo, para mim, não vem ser produto, não vem ser sistema, não vem ser, mas em primeiro lugar é uma missão de levar esse benefício ao maior número de pessoas, para que o maior número de pessoas possa ter esses benefícios nas mãos. Aí eu, aí a partir daí mudou muita coisa na minha visão. Não estou ouvindo. Pronto. Tá. E qual foi o seu maior momento de conquista dentro da Atomy até agora? O, o maior momento de conquista, quando eu comecei a entender que enquanto às vezes a gente tem as coisas lá fora, como diz naquele ditado, cada um para si e Deus para todos, né? E quando eu conheci a filosofia da Atomy, né, que é o nosso famoso Chacun, e a cultura, né, que é crescimento mútuo, né, compartilhar, né, respeitar os princípios, aí eu falei, maravilhoso, né, que a gente tem, assim, um trabalho que a gente nunca está sozinho. Se eu quiser fazer alguma coisa sozinho, eu não vou conseguir, eu não vou sair do lugar. Mas a Atom é um projeto maravilhoso porque se todos nós fizermos, todos nós vamos crescer. Aquele que não desistir vai crescer e vai conseguir e vai alcançar. É isso que é maravilhoso. Está silenciado, seu. A internet está estável aqui, às vezes fica. Mas É, vamos lá. Seu Mário, ao lado do senhor, sem dúvida, tem uma grande parceira, uma mulher, né? É a sua esposa. Então, ela ao seu lado faz uma grande diferença nos seus resultados com a Atomy. Então, nos conte como o apoio da sua esposa foi fundamental na sua trajetória, especialmente durante os momentos mais difíceis. então, a gente tem uma história assim bastante maravilhosa, né? Porque quando ela trabalhava num banco, eu também trabalhava no mesmo banco, só que em outra agência, e eu vinha transferido para a cidade dela. Aí passou um tempo, nós namoramos, nós casamos dentro desse banco, né? E a partir daí a gente vem sempre fazendo os trabalhos juntos, né? E quando os outros marcas que eu fiz, ela sempre me acompanhou, não participava efetivamente, né? Ficava assim, ela mesma fala assim, não, eu ia por ir, né? Mas aí a Atom a gente viu a diferença, a partir de então nós começamos a trabalhar mais junto, né? E isso começou a fazer a diferença, né? Porque quando você é em casal, né? Você multiplica as forças, né? E você tem como fazer muito mais coisas do que um sozinho, né? Você vai dobrado. E isso tem nos ajudado bastante, né? E, e a gente vem crescendo, né? Aos poucos a gente vem crescendo, vem desenvolvendo, né? Com a Atom, né? Mas é muito importante a participação dos dois, né? E eu acho que a Silvia Porcino caiu a sala dela. Parece que ela caiu, né? Então, como faremos, Voltou, né? voltou. Ah, sim, que bom, que benção. Voltei.
Então, vamos lá, a próxima perguntinha. Como a sua esposa, a Diná, né, participou ou apoiou no seu crescimento com a Atomy? Então, geralmente ela tem muita facilidade em contactar pessoas, falar com pessoas, né? Eu também faço, eu também faço contato com as pessoas, né? Falo com as pessoas, mas ela tem assim uma facilidade maior. E ela tem realmente feito esse trabalho, né? E normalmente ela ajuda, traz os contatos, angaria os cadastros, e eu acabo fazendo a parte de fazer os cadastros, fazer tudo, e aos poucos, a gente está buscando, né, a, a ser um casal que realmente profissional completo em Atomy, né? Por exemplo, se tiver que fazer contatos, fazer cadastro, fazer. Então a gente está procurando, né, aprender a fazer, porque o que precisar ser feito, a gente não vai precisar ficar dependendo um de outro, a gente vai estar fazendo. Então eu acho que isso que é muito importante também, né? E isso vai trazer o crescimento maior ainda para nós, né? Para todos nós, né? A gente aprender e fazer todo o trabalho dentro da Atomy, né? Sem dúvida. E essa parceria, como tem fortalecido vocês, né? A união de vocês, os objetivos também. Porque a gente tem os objetivos, tem os nossos sonhos, né? E porque a gente vê também, né? Na idade que nós já estamos assim, o que nós vamos fazer? Arrumar um emprego para fazer o quê? E nós temos a oportunidade de estar levando essa oportunidade maravilhosa, né? Para todo mundo. Por quê? A Atomy, ela é para todo mundo, né? Pode ser que nem todo mundo seja para átomo. Eu falo assim que nós podemos falar de átomo, se você olhou para a pessoa, ela respirou, podemos falar para ela. Ela é um potencial consumidor, empreendedor, né? Então é isso que nós temos. E se a gente está fazendo esse trabalho em casal, com essa parceria, a gente vai estar fazendo um trabalho muito mais eficaz, muito maior, né? E o crescimento vai ser bem maior, né? E quem está em casal e começar a trabalhar assim, com esse objetivo, você vai ver que daqui a pouco a gente vai estar realmente galgando grandes posições e grandes resultados, né? Sim, sem dúvida. E uma visão, né, muito recente que o senhor fez aqui para nós, e também lá aqui, né, há uns minutos atrás, o senhor mencionou sobre um tratamento que o senhor está fazendo. Como é que o senhor Mário, conseguiu conciliar as demandas do tratamento com o desenvolvimento do seu negócio Atomy? Então, Silvia, eu falo assim que a Atom foi um projeto preparado por Deus, porque quando a gente tem um diagnóstico do câncer, principalmente, de uma situação, principalmente, a gente fica, mas graças a Deus, eu consegui conciliar muito bem, né? E eu tendo a Atom e tudo, foi assim algo que foi muito importante para mim e me ajudou bastante assim na minha recuperação, em todo o meu trabalho, né? E eu nunca desanimei, né? Eu nunca desanimei mesmo em todas as dificuldades. Aí depois que eu tive o problema da cirurgia, eu tive o problema que deu aquela infecção na bacia, que eu fiquei um período na cadeira de roda, quase 2 meses na cadeira de roda. Eu fiquei sem dirigir 7 meses, mais ou menos. 11 meses praticamente andando de andador e bengala, né? Mas eu nunca deixei de estar envolvido com o átomo, sempre procurando aprender, sempre procurando,
né? Hoje, graças a Deus, já estou bem melhor, né? E a gente está fazendo, está correndo devagarzinho, não estou fazendo igual eu gostaria de fazer, mas o gás para a gente desenvolver está vindo cada dia mais forte, né? E com aquela visão, né? Que o que eu posso fazer de melhor para ajudar todos, para ajudar. E se eu quero crescer com a Atom, eu entendo que quanto mais pessoas eu ajudar a crescer, eu também vou crescer. Isso que é maravilhoso com a Atom. Maravilha. A próxima pergunta tem a ver com o que o senhor já mencionou aí, né? Na verdade, o senhor já respondeu com respeito, quando o senhor recebeu o diagnóstico do câncer, se isso impactou na sua vida, os seus planos, ao ponto de pensar em desistir da Atomy. Então, deu mais forças, né, senhor Mário, para o senhor continuar. Ah, Porque, sem dúvida, os planos da Atomy, o objetivo é nós ajudarmos pessoas. O senhor mesmo, doente, continuou aí firme, né, junto com sua esposa. sim, fomos em Ajudando busca, né? pessoas com esses produtos. O senhor É, recebeu suporte? Ah, sim, eu agradeço muito, né? Porque a liderança me ajudou bastante, principalmente quando eu estava próximo de fazer a cirurgia, faltava um mês para fazer a cirurgia. Aí eu consegui falar com a Kiko, né? Aí ela me falou, a Flávia tinha me falado do Foucault, e daí eu falei com a Kiko, ela até me mandou uns frascos de Foucault, e daí eu tomei antes da cirurgia, e graças a Deus eu não tive nenhum problema na cirurgia. Aí depois de tudo isso, eu não precisei nem fazer nenhuma sessão de quimioterapia, nenhuma sessão de radioterapia, e sempre a gente está tendo a liderança, como a Vânia também, né? Tem o pessoal sempre dando aquela força para a gente, né? E isso faz parte, porque nós não somos uma equipe de trabalho apenas, nós somos uma família, né? sem dúvida. Seu Mário, o que o senhor aprendeu sobre si mesmo e sobre a vida ao passar por essa experiência? Isso é uma pergunta assim bastante profunda, né? Porque às vezes eu vejo assim que às vezes Deus permite essas provas na vida da gente para que a gente venha aprender a valorizar, a se valorizar, a valorizar o nosso próximo, a valorizar a vida, a valorizar os momentos, né? Não ficar com aquela, né? E, e a gente começar a ver tudo de uma forma diferente, né? Que às vezes a gente é muito materialista, a gente fica muito assim, né? Então a gente realmente vive assim, procurar viver assim, um dia de cada vez, assim, mas com qualidade, e colocar em prática, né, a filosofia da Atom, né? Isso que é maravilhoso. Qual é, seu Mário, o seu maior aprendizado ao unir a superação de um câncer com a construção do seu negócio na Atomy? É o meu maior aprendizado que o seguinte, eu tenho que realmente colocar em prática e realmente colocar o primeiro item da filosofia, né? Que é prezamos o espírito, né? E realmente eu tenho que aprender a olhar as pessoas como pessoas que jamais eu possa querer tirar o proveito de uma situação de uma pessoa. Eu jamais, né? Mesmo que eu seja um líder, mesmo que eu tenha uma equipe, mesmo que eu tenha coisa, eu tenho que ser, em primeiro lugar, justo, né? E honesto.
e ajudar, realmente ajudar as pessoas, não por interesse material só, né? Mas sim ajudar assim com o coração. E eu aprendi que a Atom nos ensina a amar o nosso próximo, né? É, é porque quem não ama, quem não consegue se amar, não vai conseguir amar o próximo. E a Atom, ela traz, sim, esse esse entendimento, porque quando nós falamos em compartilhar, se nós não amarmos as pessoas, não vão querer compartilhar com as pessoas. E é uma coisa que eu aprendi, que nós precisamos amar as pessoas, fazer o melhor para as pessoas, fazer o melhor enquanto nós podemos. Nós temos que realmente fazer o nosso melhor para quê? Para deixar um legado, né? Porque quando a gente fica numa situação dessa assim, você olha assim, parece assim, você começa a ver assim, né? Como que a gente é vulnerável. Hoje está bem e de repente chega a hora lá que Deus pega e fala que é essa senha aqui agora, né? Então, a gente tem que fazer o nosso melhor. E hoje eu falo tranquilamente que nós temos o melhor na nossa mão. Temos mesmo, viu? É, O senhor, há alguns meses atrás, conquistou o primeiro título na Atme, que foi o título de Sales Master. Qual foi o seu sentimento ao saber dessa conquista, senhor Mário? eu, foi assim uma situação bastante interessante que eu senti. Por quê? Final de julho, quando a Calmaça esteve aqui em Campo Grande, né? no, no ODS. Aí no outro dia teve o treinamento. Aí ela disse assim, na reunião, no treinamento, ela olhou para o meu lado e para o lado da Dinah e falou: quando que vocês vão chegar em Sales Master? Aquela hora assim foi aquela pergunta que veio como um impacto assim, né? Aí eu falei: Deus, é agora? O que que eu vou falar para ela, né? Aí a Dinah pegou, falou para ela assim: não, final do ano. Aí ela falou assim, ela falou até em japonês, Nande, né? Quer dizer, por que final do ano? Tem que ser agora, primeira quinzena de agosto, né? Aí eu falei, daí aquela hora eu falei, Deus, mas como? Eu falei, eu e Deus, né? Eu falei, mas como? Não tem como, mas é só o Senhor mesmo que pode fazer. Aí foi aí, ela pegou ela e ainda falou assim, se vocês chegarem, né, na primeira quinzena, eu já vou deixar até uma caixa de remorrim, porque ela sabe do problema, né? Aí ela já tinha, aí ela deixou e a Flávia falou que ela já tinha deixado. Aí foi passando, começou agosto, a gente vai. Aí depois do treinamento dela, aí na reunião com a Kiko fez um alinhamento direitinho e tal, e foi mostrando as estratégias, reuniu todo o nosso grupo, né? Aí eu senti, assim, algo tão especial, Silvio, que não era uma equipe de trabalho, mas sim era uma família. Não foi aquele negócio, não, eu vou ter que comprar tanto, 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 tanto para comprar uma posição. Mas foi algo assim que veio assim, que foi uma conquista não minha, não minha e da Diná, mas sim, nossa, do pessoal todo que participou junto. Não foi aquele que fez compra agora, não, mas de toda essa caminhada, todos eles participaram. Isso que veio assim, esse sentimento no meu coração. E o mais importante que não foi uma conquista só nossa, todos fizeram parte dessa conquista. Isso que foi mais interessante, mais maravilhoso para nós. Maravilha, senhor Mário. Agora, senhor Mário, que conselho o senhor daria para quem está pensando em começar a empreender com a Atomy hoje? Então, quem está pensando, ele não pode só pensar, ele tem que tomar uma decisão e agir. Se ele tem dúvida, busca,
conhecer e tirar todas as dúvidas, para não, que as dúvidas não venha atrapalhar o crescimento dele, a mudança de vida dele. Que a pessoa esteja disposto, né? Como o Sr. Parker Rangel ele fala, fazer duas coisas apenas: começar, depois não desistir e fazer o que tem que ser feito, né? Ah, mas eu faço o contato bem feito. Eu gosto de falar com você, mas isso não é o suficiente. A gente tem que fazer tudo correto. A gente tem que aprender tudo. Então, se a gente fazer esse conceito do Sr. Parker, vem para a Atom, não desiste e procura aprender tudo, fazer tudo o que precisa ser feito. Nada vai tirar dele alcançar o resultado que ele busca. Então, o que ele tem que fazer? Vem e vamos, né? Porque nós fazemos parte de uma família. Então, se você crescer, eu vou crescer. Se todos crescer, todos nós vamos crescer. É uma família, né? Então, eu acho que é isso que tem que ser. Tomar a decisão e vem. Que mensagem o senhor deixaria para todos que estão presentes hoje aqui escutando o senhor contar essa grande experiência de vida? O que eu posso falar? Eu posso falar o quê? Que se você está aqui hoje, talvez você, eu não estamos alcançando aquele resultado que nós queremos. Mas o que nós precisamos fazer? Olhar, igual esse dia eu vi uma pessoa falando, nós precisamos pegar e virar os nossos olhos para olhar para dentro de nós o que nós estamos fazendo. O que nós precisamos aprimorar, o que nós precisamos melhorar. O que nós precisamos crescer, né? Como que nós vamos olhar na hora de nós formos divulgar, né? Ser a boca e o pé dos produtos da arte, né? Às vezes a gente pensa assim, aquele fulano lá, ele vai desenvolver, ele vai ser um empreendedor, ele vai ser isso. Aí às vezes a gente vai para cima dele, assim, já querendo que ele seja um empreendedor. Mas o primeiro passo ele tem que conhecer e ser produto do produto, né? Então, acho que é uma das coisas que a gente tem que buscar e aprender, né? Eu tenho sentido, assim, muita dificuldade das pessoas, né? Em ajudar, ensinar, mostrar para as pessoas a necessidade que elas precisam de ter, de estar, não simplesmente cadastrar, né? Você cadastra, você ganha uma loja. Maravilha, você ganhou uma loja, mas a sua loja está fechada. Então, nós temos que aprender, mostrar para as pessoas que ela tem que pegar aquela chave e lá abrir a sua loja. E quando você abrir sua loja, que você começar a usar os produtos, ser produto do produto, você vai ter muito mais argumento, muito mais emoção, muito mais energia para falar do produto. E você, às vezes, não vai nem precisar estar falando muito, que as pessoas vão olhar e vão ver. Então, é a gente conhecer, experimentar e ser produto do produto, né? Eu acho que isso que a gente tem que fazer. E, basicamente, é aprender, porque a gente vê que nem todo mundo tem disposição de pesquisar, de estudar, de aprender. Às vezes, as pessoas só querem assistir uma live, assistir um vídeo, assistir uma live, assistir um vídeo. Mas eu acho que é importante também a gente ir lá na própria loja nossa mesmo, lá, ir produto por produto, dar uma olhada, dar uma estudada, de repente ver esses vídeos que tem de experiência, de testemunho de pessoas, de estudar, analisar, né? Eu, eu depois que eu fiquei com esse problema na perna, em vez de eu usar o quatro passos, eu comecei a usar o olhinho, né? Para fazer no lugar do quatro passos, né? E você precisa ver. Depois disso,
quando eu ia falar do olhinho, eu falava com uma energia que não, né? E quantas pessoas começaram a usar o olhinho? Aí depois eu comecei a usar o energizante. Então assim vai, a gente vai fazendo isso. Então acho que é isso que a gente tem que fazer. Não, não, não ter medo de abrir a nossa boca para falar de átomo, porque quando nós abrimos a nossa boca falando de átomo, nós podemos falar com toda tranquilidade que nós não vai ter problema de causar prejuízo, causar nada de para ninguém. Por quê? Você já não tem investimento, você vai ter a oportunidade de crescer e desenvolver, né? Eu acho que isso não sei se eu consegui passar realmente, né? Mas acho que mais ou menos isso. Conseguiu sim, senhor Mário. Sem dúvida, conseguiu. Muito obrigada, tá? Por essa entrevista, por tudo que o senhor passou aqui para todos nós. Sem dúvida, serviu sim de motivação. O senhor é uma grande motivação para todos nós, mesmo lutando, né, contra essa doença. O senhor continua aí firme, nos dando exemplos de que, mesmo diante de grande dificuldade em nossas vidas, a gente nunca pode desistir dos nossos objetivos, né? Então, que o Senhor e a dona Diná continuem firme e forte, desenvolvendo a Atomy, sendo ajudado e ajudando também pessoas. Que o Senhor Deus continue dando sabedoria aos médicos, para que continue cuidando do Senhor da melhor maneira possível, tá bom? Muito, É, muito, muito obrigado mesmo. E sinta-se abraçado, obrigado. tá bom? O Senhor e a E dona Diná, sinta-se abraçado. Muito obrigada. que Deus venha abençoar cada um. E eu espero que logo, logo a gente possa fazer a grande caravana para ir para a Coreia. E todos nós que estamos aqui nessa sala hoje podemos estar nessa caravana. Vamos fazer esse compromisso, tá? Amém. Indo para Fé em Deus.